E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Hoje em dia, há uma enorme variedade de ideias de negócios. Algumas exigem participação ativa, outras nem sequer envolvem sair de casa. Uma maneira eficaz de ganhar dinheiro com carros e revende-los. As pessoas que se dedicam a esse tipo de negócio são chamadas de revendedores. Com a abordagem correta, uma análise de mercado competente e uma busca eficaz de clientes, você pode obter resultados impressionantes. Proporcionar um lucro mensal sólido, simplesmente atuando como intermediário entre o vendedor e o comprador. A essência do negócio se resume em obter lucro com a revenda do veículo. Primeiro, ele deve ser comprado a um preço favorável, ou seja, a um custo mínimo, e depois vendido a outra pessoa pelo preço mais alto possível. Essa atividade é totalmente legal. Mas para ter sucesso nessa esfera, você precisa fazer os esforços adequados, aprender a procurar carros favoráveis e vender corretamente o veículo comprado. Como funcionam os revendedores? Os motoristas geralmente se interessam em saber como exatamente os revendedores de carros usados trabalham e como conseguem ganhar dinheiro. A recompra de carros como negócio tem como objetivo maximizar os lucros. Para esse fim, o mercado secundário é analisado, uma pessoa está procurando vendedores que precisam se livrar do carro mais rapidamente, bem como compradores que estão prontos para pegar um carro que vale a pena por um bom dinheiro. E a questão da urgência que desempenha um dos papéis principais aqui. Ela permite que o recomprador imponha seus termos e regras do jogo. Ou seja, e uma oportunidade real de levar o carro por um preço mais baixo do que seu valor atual de mercado. Quando um revendedor encontra um carro favorável e o compra, é necessário encontrar um cliente rapidamente, mas sem perder dinheiro. Há várias maneiras de encontrar compradores, desde os jornais gratuitos usuais até sites da internet. Os revendedores experientes também são bons psicólogos. Eles sabem como persuadir e abordar os clientes de tal forma que eles definitivamente concordarão com os termos e preços oferecidos. Alguns até usam técnicas especiais para atrair compradores, mostrando claramente que tem a oferta mais favorável. Um método comum e bastante simples de lucrar com a revenda é comprar um carro que tem alguns danos, defeitos e pequenas falhas técnicas. Devido a eles, é possível reduzir o preço. E, após a compra, o carro é colocado em condições adequadas, o que permite vendê-lo a preço de mercado. Daí o lucro sobre a diferença entre a venda e a compra. Uma nuance importante é que os vendedores e compradores nem sempre estão cientes do fato da cooperação com o Perecupom. Eles se posicionam como verdadeiros proprietários ou compradores, pois muitos não querem cooperar com revendedores. Com a oportunidade de obter uma renda sólida, muitas pessoas estão interessadas em saber como se tornar um bom revendedor e ganhar dinheiro revendendo carros. Muitas pessoas se tornam revendedoras, mas está longe de ser certo que você se tornará um especialista nesse negócio. Afinal, o negócio de tal plano tem requisitos mais altos. E é importante atendê-las. E se uma pessoa se tornar um representante desse tipo de atividade, ela deverá se desenvolver e melhorar constantemente. As qualidades pessoais, a capacidade de se comunicar com as pessoas e o conhecimento da própria autotemática desempenham um papel importante aqui. Como se tornar um? Para iniciar seu próprio negócio, é preciso aceitar o fato de que é necessário trabalhar constantemente. E da atividade de uma pessoa no mercado de automóveis que dependem seus lucros. O dinheiro não vem por si só. Um bom revendedor deve ser capaz de comprar bons carros da forma mais barata possível e vende-los a outras pessoas pelo maior valor possível. Tudo isso não é inerente a uma pessoa desde o início, ou seja, você precisa trabalhar em si mesmo, estudar o mercado, analisá-lo. Pode ser difícil desde o início. Pode ser difícil no início. E você também deve estar pronto para isso.
Ou seja, não vale a pena abandonar imediatamente o trabalho principal e esperar que, desde o primeiro dia, um revendedor novato seja capaz de realizar várias transações. O que um novato deve fazer se uma pessoa decidiu firmemente que quer tentar a sorte nesse negócio e está confiante em suas próprias habilidades, e necessário começar? A primeira coisa que precisa ser feita é determinar a faixa de preço de suas transações iniciais esperadas. Mas os revendedores novatos não têm muito o que escolher. Para minimizar os riscos, você deve começar apenas com a categoria econômica de veículos. E não importa o valor que você tem à sua disposição como capital inicial. Mesmo quando o orçamento é de vários milhões de rublos, não vale a pena gastar todo o dinheiro para comprar um carro caro e tentar ganhar dinheiro com ele. E muito melhor e mais seguro comprar vários carros mais econômicos de uma só vez. Isso aumentará muito as chances de, pelo menos, não perder nada por causa de erros nos primeiros estágios da formação do negócio. O segmento econômico de veículos tem uma série de vantagens inegáveis que desempenham um papel fundamental para um comprador iniciante. A escolha dos próprios carros no mercado secundário é muito grande e muito mais fácil encontrar compradores para eles. Você pode adquirir uma experiência inestimável com risco mínimo. A primeira experiência nesse tipo de negócio é muito importante. Ela lhe dará uma ideia de onde você cometeu erros ou quais ações se mostraram realmente corretas. Inicialmente, cada estágio da revenda é importante, desde a compra em si até a venda ao comprador. Mas não se concentre apenas na melhor maneira de dar e receber dinheiro. Você pensará sobre isso quando colocar o negócio no mercado. Cada comprador iniciante deve entender claramente quanto dinheiro pode gastar para comprar um carro, qual valor irrealista alocar para restaurá-lo e torná-lo comercializável, de modo que o lucro final não chegue a zero. E aqui quase todos os detalhes desempenham um papel importante, começando pelo custo da massa e terminando com a capacidade de detectar defeitos ocultos nos carros. Não se preocupe, pois no início isso exigirá muito tempo e esforço. Às vezes, para ganhar pelo menos de 20 a 30 mil rublos em uma única transação, é preciso sentar-se diante da documentação técnica. Por semanas, viajar para vários postos de serviço e lojas de produtos automotivos, procurar as ofertas mais favoráveis, negociar com as pessoas. Toda essa experiência será acumulada e, em breve, em vez de vários dias ou semanas, você poderá gastar no máximo algumas horas. Não tenha medo das dificuldades. Se lhe oferecerem duas opções de carros aproximadamente iguais, é melhor escolher o carro que lhe permitirá aprender algo e adquirir novas experiências. Ou seja, a menor resistência não o ajudará aqui, porque somente superando dificuldades e vários obstáculos, você pode rapidamente passar de um iniciante a um revendedor procurado e caro. Você não deve pulverizar literalmente toda a gama do mercado de carros usados. No início, é recomendável trabalhar apenas com determinadas marcas ou modelos, que você estudará em detalhes, conhecer a toda a gama de modelos, a história, as falhas características e assim por diante. As informações básicas podem incluir a vida útil aproximada do veículo, a dependência da vida útil das condições de operação, recurso motor, recursos de sistemas e agregados, preços em diferentes cidades e regiões, especificações de fábrica, peças e materiais usados pela fábrica, fornecedores de peças, marcas de pintura, etc. Leia também comprar um carro em outra região. No que prestar atenção em termos gerais, um iniciante deve se tornar um especialista nos carros que planeja revender. Esse conhecimento lhe dá uma série de vantagens ao trabalhar com vendedores e com os próprios compradores. O vendedor pode fazer uma série de reclamações sobre defeitos, a presença de falhas de funcionamento, que nem mesmo o próprio proprietário suspeita, evidências de pintura mal feita e outras nuances que permitem que você realmente baixe o preço. E o comprador pode ser informado sobre as vantagens que esse carro tem, que trabalho foi feito e quão lucrativa será essa compra no final. A psicologia e a capacidade de encontrar uma abordagem para uma determinada pessoa desempenham um papel importante aqui.
Mas isso não significa que o revendedor seja obrigado a ser um psicólogo qualificado. E não se esqueça de que as conexões úteis desempenham um papel importante no trabalho de um revendedor. Estamos falando de conexões com serviços automotivos, lojas, várias estações de serviço e especialistas individuais. Vale a pena reunir pessoas ao seu redor que poderão oferecer seus serviços a preços mais favoráveis. Os recompradores experientes têm todas essas conexões claramente estabelecidas, em cada questão a especialistas. Mas não se apresse em adquirir conhecidos úteis desde o primeiro dia de trabalho no Perecupom. Tudo vem com a experiência e com o tempo. Procure ofertas favoráveis. Antes de se tornar um recomprador, a pessoa deve ter pelo menos alguma experiência na operação de carros, sua compra e venda. Mesmo que você tenha que comprar um carro para si mesmo e vende-lo no mercado secundário, isso já é uma boa bagagem de experiência e conhecimento para ganhar dinheiro com essas operações. Aqueles que planejam se tornar um recomprador e estão dando seus primeiros passos nesse negócio estão naturalmente interessados em saber como os recompradores experientes encontram carros favoráveis e mais baratos. Você, como iniciante, terá sorte se encontrar entre os anúncios ofertas que não sejam dos mesmos recompradores que você. Elas não são tão poucas quanto você imagina. E quando um revendedor encontrar uma opção favorável, ele fará o possível para não perder a chance. É importante que um revendedor aprenda a procurar carros adequadamente. É improvável que outros revendedores lhe digam como procuram carros no mercado para comprá-los e vende-los de forma favorável. E melhor você mesmo adquirir experiência nesse negócio. Às vezes, cometemos alguns erros. E se você comprou um carro, mas ninguém o leva por muito tempo, e preciso ter paciência e resistência. Mesmo quando os carros não querem ser levados por muito tempo, não importa o quanto você tente, com o tempo o comprador será encontrado. Isso é confirmado por todos os Perekupov. As buscas podem ser realizadas de várias maneiras. E melhor fazê-las em paralelo, e não confiar em apenas uma fonte de informações. Internet. Procurar carros online, como mostra a prática e a experiência dos compradores, não é a opção mais rentável e eficaz. Aqui e assim o mercado monitora um grande número de concorrentes. Além disso, está longe de ser um fato que o carro que você encontrou não será um produto do revendedor. E será quase impossível chegar a um acordo com ele sobre a redução do custo. Mas você também não deve excluir a internet, pois novas ofertas são publicadas a cada minuto offline. Isso pode incluir literalmente tudo, desde bazares de carros até jornais locais gratuitos e anúncios simples nos vidros traseiros dos carros. Um grande número de pessoas não usa sites e vários recursos online. E essa é uma grande oportunidade para um novato. Ao visitar diferentes locais onde os carros se reúnem, você certamente verá carros com anúncios no vidro. Não deixe de verificar a mídia impressa local. Não é de todo descabido contar a seus conhecidos sobre seu negócio. De acordo com o princípio do boca a boca, pessoas que você não conhece logo ficarão sabendo sobre você. E elas podem se interessar por seus serviços. Ofertas lucrativas devem ser buscadas. E essa é uma etapa fundamental no trabalho de qualquer revendedor, independentemente de sua experiência. Você deve monitorar constantemente o mercado e usar todos os recursos disponíveis para esse fim. Mesmo quando estiver de férias e passando tempo com a família ou amigos, olhe ao redor, preste atenção aos anúncios. O revendedor não tem um fim de semana. Ele está sempre trabalhando. Porque qualquer carro é um lucro em potencial. Escolhendo o carro certo. Antes de comprar um veículo que será revendido, você deve examinar cuidadosamente o próprio carro. Às vezes, é vantajoso pegar um carro que não esteja em perfeitas condições, atualizá-lo e vende-lo por um preço mais alto. Mas mesmo nesse caso, carros francamente desgastados, nos quais você precisa investir muito esforço, tempo e dinheiro, não devem ser aceitos. Ao escolher um carro para revenda, é recomendável prestar atenção aos seguintes pontos: fotos.
Não pense que o carro poderá ser vendido em poucos dias. Isso é uma exceção, quando, após publicar um anúncio, o vendedor encontra um comprador imediatamente. Se você só tiver acesso a fotos nos anúncios, dê uma olhada nelas. Se o cenário for de inverno enquanto lá fora é verão, provavelmente o imóvel está no mercado há muito tempo. E essa é uma ótima chance de pechinchar lacunas. Mesmo na foto, é possível notar a presença de lacunas entre os elementos da carroceria, que não correspondem ao estado de fábrica da máquina. Essa é uma confirmação direta da participação em um acidente ou em um procedimento de extração, borracha e discos. De acordo com sua aparência, periculpas experientes determinam como o proprietário trata seu carro interior. Os vestígios de desgaste dos elementos internos também indicam a atitude adequada em relação ao carro. Isso barateia o carro, mas o torna um investimento lucrativo para um novo comprador. Corrosão. Somente os vendedores honestos tiram fotos das áreas onde a corrosão começou e as marcas de ferrugem apareceram. Portanto, muitas vezes elas só podem ser detectadas durante a inspeção pessoal. Leia também opções de lugares para comprar um carro usado. Todos os sinais de desgaste, reparo e substituição são um motivo para baixar o preço. Comprar o carro em condições favoráveis para depois revendê-lo em condições igualmente favoráveis. Nuances de uma venda lucrativa. Se você está intimamente envolvido na questão de como se envolver na recompra de carros usados, então a primeira prioridade é obter lucro com a revenda do veículo. É importante entender que os compradores de carros usados fazem o carro por conta própria, pois adquirem o veículo para uso pessoal. Pelo menos, e é assim que os vendedores devem pensar. O que acontecerá após o registro, para o vendedor, não tem importância. Ele recebe dinheiro. Os perículos costumam dirigir o carro que está sendo registrado, mas tentam fazer isso com muito cuidado, para não danificar o carro e manter sua aparência comercializável o máximo possível. E aqui é natural perguntar quanto dinheiro os recompradores ganham e quão lucrativo é para eles revender carros. Isso depende diretamente da capacidade de vender o veículo de forma favorável. Aqui chegamos ao ponto mais importante. A perícup deve se colocar no lugar do comprador e entender em que condições uma pessoa estará disposta a dar pelo carro a quantia que o vendedor deseja ganhar. A aparência. Sempre mostre o carro exclusivamente em uma forma limpa e brilhante. Recomenda-se escurecer a borracha artificialmente, o que criará o efeito de novidade. Limpe todo o interior, remova odores estranhos e use bons aromatizantes. Danos visíveis. O comprador quer um carro em que possa entrar e dirigir imediatamente após a compra. Ele não quer gastar tempo e esforço em reparos. E por isso que é importante se livrar de todos os danos visíveis com antecedência, se você realmente quiser vender o carro de forma favorável. Preço. Aqui é importante encontrar a mídia de ouro. Superestimar o preço não vale a pena, porque mesmo com todas as vantagens objetivas, o cliente encontrar o mesmo carro, mas visivelmente mais barato. Também é impossível torná-lo mais barato, pois o benefício será mínimo para todos os investimentos. Conversa. A comunicação com o cliente desempenha um papel fundamental para saber se você conseguirá vender o carro ou não, se poderá manter o preço desejado ou se terá de fazer um desconto. Nunca fale sem pensar primeiro. Pese cada palavra. Não demonstre que você quer vender o carro mais rápido. Não tenha pressa. Mostre que você não tem pressa, pois ainda há muitos clientes em potencial. Não tenha medo de assustar o comprador. Não se esqueça de deixar uma certa margem para a possibilidade de barganha. Psicologicamente, é importante que o cliente tenha cedido pelo menos um pouco. Mesmo $200 a $300 serão um sucesso para ele, embora esse seja o valor que você estabeleceu originalmente como ideal para a venda. Busca de compradores. Quando tudo estiver pronto para funcionar, o primeiro carro estiver comprado, você precisará começar a procurar compradores em potencial.
Não há dicas específicas sobre onde exatamente melhor procura luz. Aqui é correto usar todos os recursos que estão disponíveis para você. Gradualmente, quando você se tornar mais experiente e requisitado, será muito mais fácil encontrar clientes. No entanto, recomenda-se que um iniciante comece com sites especializados, sites de classificados, fóruns de automóveis e mídia impressa local, mercados de automóveis, etc. Depois de encontrar um comprador em potencial, você precisa contratá-lo. E aqui é importante ser extremamente cuidadoso e preciso. A tarefa do revendedor interessa-lo com sua oferta, não o impor. O seu trabalho estará praticamente concluído se, após uma conversa telefônica, o cliente decidir ver o carro. Aqui começa o procedimento de preparação para a pré-venda. Você não deve polir o carro excessivamente, pois isso levanta suspeitas. E muito melhor quando o carro está limpo e bem polido, mas ligeiramente coberto de poeira. Isso cria o efeito de que você usa o carro regularmente, não o mantém trancado e não o lustra todos os dias, apenas para dar e manter uma aparência comercializável. Ofereça-se para testar o carro, sente-se ao volante, dê uma olhada no capô, experimente todos os sistemas. Em outras palavras, mostre que você não tem nada a esconder, que o carro está em boas condições e que você deve levá-lo. Recomendações úteis. Por fim, daremos algumas recomendações para aqueles que estão dando os primeiros passos no mundo dos negócios de revenda de veículos motorizados. A princípio, todos estão interessados em saber quanto dinheiro se pode ganhar por mês aqui e quantos revendedores experientes ganham com a revenda de carros. Você pode expressar os mais diferentes números, mas a renda real depende apenas de você. Não é necessário criar ilusões sobre o fato de que, após alguns meses de trabalho, os clientes irão até você, e as ofertas lucrativas começarão a cair uma após a outra. Lembre-se de que esse é um mercado muito saturado, no qual muitos de seus concorrentes em potencial estão trabalhando. Portanto, é importante confiar nas dicas a seguir, maximize seu conhecimento, desenvolva-se e aprimore-se, pesquise bem o carro que está vendendo, não deixe o carro em um estado de brilho perfeito, pois o carro deve criar a sensação de um cavalo de batalha, não de uma peça de exibição. Deixe espaço para a barganha ao determinar o valor, lembre-se sempre de que os vendedores estão dispostos a barganhar e colocar um determinado valor na etiqueta de preço inicial. Nunca pegue um carro sem verificar se há defeitos ocultos. Tente eliminar os defeitos existentes qualitativamente, mas a um custo mínimo. Sempre verifique se os carros estão presos e se há outras sanções. Quando você tiver seu primeiro carro à disposição para revenda, crie o hábito de anotar todas as despesas de uma só vez e compará-las com o lucro potencial. Antes de entregar seu carro para conserto ou comprar peças de reposição, certifique-se de que o procedimento de restauração não vai tirar seus ganhos reais. Muitas pessoas se empenham demais em tentar fazer com que o carro pareça comercializável e, como resultado, investem nele mais do que o necessário. Esse tipo de revenda é zero, na melhor das hipóteses. Para concluir, revender carros pode ser uma oportunidade lucrativa e gratificante para quem deseja iniciar um negócio próprio. Lembre-se de que o conhecimento do mercado, a escolha de um bom fornecedor e a construção de relacionamentos com os clientes são fundamentais para o sucesso. Ao seguir as dicas que discutimos, você estará mais preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades desse setor. Não hesite em se aprofundar ainda mais no assunto e buscar sempre aprender. Boa sorte na sua jornada como revendedor de carros.